Bom, e vamos começar então pelo julgamento que começou ontem no Supremo Tribunal Federal sobre prisão em segunda instância. Pode ou não pode? O relator Marco Aurélio Mello já sabia qual seria o seu voto, abriu a sessão no 1-0. Vamos ouvi-lo. Conforme dispõe o inciso 57 do artigo 5º da Constituição Federal, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Leia-se aqui decisão. Bom, depois teve a virada, né? 3-1. 3 votos a favor do início do cumprimento da pena depois da condenação em segunda instância. O primeiro desses votos discordantes do relator foi do ministro paulista Alexandre de Moraes. Não se pode inverter a lógica do sistema. Inverter a lógica de maneira que os tribunais de segundo grau sejam simplesmente tribunais de passagem. E aqueles que não têm a competência da plena análise do mérito, esses sim se tornem as instâncias finais de julgamentos penais. É bom esse argumento dele, né? O tribunal de segunda instância ser apenas um tribunal de passagem ou de primeira instância, então. Qual é a sua importância? Agora, esse voto de Alexandre de Moraes era um voto esperado, né? Pedro, Rafael, Cláudio Humberto e Thaís. O ministro Alexandre tinha dado assim, indicações, né, de que se associaria à posição da bancada liderada pelo ministro Gilmar Mendes. Mas não, para mim foi uma surpresa, o Pedro não se surpreendeu, porque o Pedro é um estudioso do assunto, estudou inclusive com o livro do ministro Alexandre, mas o ministro Alexandre estava se comportando de maneira muito estranha. Mas de qualquer maneira, o voto dele deve ter suscitado ali nos bastidores alguma reação ali da bancada que é favorável à soltura da bandidagem, né? Pô, mas Alexandre, você não sabe, alguma queixa assim, mas foi um voto que honrou a toga que ele usa. Para mim foi esperado sim, Zé Paulo, né? Porque ele sempre se manifestou dessa maneira, teria que apresentar um argumento muito forte para falar sobre a mudança do que pensa, porque sempre sustentou com muita veemência essa possibilidade de prisão após o julgamento em segunda instância, né? Agora, em relação ao que o Cláudio diz aí, a gente comentou isso nos últimos dias aqui, o seguinte, há uma preocupação, isso vai ser concretizado no voto do ministro Celso de Mello em defesa do Supremo Tribunal Federal. Seja qual for a posição de um dos ministros, a gente consegue notar já nos votos uma preocupação excessiva, principalmente daqueles que são mais agentes políticos do Supremo, em defender a Suprema Corte, né? O Alexandre de Moraes fez isso antes do voto dele. O Alexandre de Moraes fez isso. O ministro Celso de Mello fará isso. O ministro Dias Toffoli chegou a interromper o voto de alguns ministros para fazer esclarecimentos. Você veja só, Zé Paulo. O Celso de Mello falou no submundo digital, ele também já deu indícios de que vai fazer... Certamente, por isso que eu estou dizendo, Rafael, por isso que eu estou dizendo que ele vai fazer uma defesa institucional do Supremo e você vê a necessidade de se explicar algumas coisas, algumas indiretas dadas por alguns ministros, né? Então o ministro Barroso falou sobre o ministro Dias Toffoli falou sobre os mutirões carcerários quando foi provocado ali pelo ministro Barroso em certa oportunidade. Eles estão muito... Esse julgamento está sendo influenciado, isso é muito ruim, porque não é bom que o Supremo sofra algum tipo de influência pela opinião popular, né? Essa história da prisão em segunda instância cresceu. Sim. Eu acho muito bom, sim, é uma pressão válida essa. O que a opinião pública espera? Pode que haja punição para os bandidos e não essa sensação de impunidade que nós temos. A pressão política, Zé Paulo, é em outra casa. A pressão política é na Câmara, é no Senado. Né? A pressão política não pode ser feita no Supremo. Mas não é pressão política, é pressão da opinião pública. O Supremo tem que interpretar a Constituição conforme a convicção de um dos seus ministros. É isso. O Supremo não pode ser pressionado, né? Por fatores externos. Eu estou com o Barroso. Tem que ser pragmático o Supremo. Eu acho que o Supremo, para essa defesa que o ministro Dias Toffoli e a expectativa que fará também a defesa o ministro Celso de Mello,
É uma defesa assim que vai ficar nas palavras, por mais bonitas, por mais, enfim, competentes que sejam ou que venham a ser, bom, fica na palavra, porque o que vai fazer com que a população brasileira respeite o Supremo Tribunal Federal é a qualidade das suas decisões, né? É um Supremo Tribunal Federal que não estabeleça, não estimule a insegurança jurídica aqui no nosso país. O que a gente está vendo agora é um Supremo que tomou uma decisão em 2016 e aí em 2019 já muda tudo. Aí mudou as circunstâncias políticas, aí tem lá um ou dois ministros que resolvem fazer acenos de simpatia para uma parte do eleitorado que apoia o ex-presidente que está preso, e aí vamos mudar isso. Aí pressiona o presidente, que é o menos experiente deles, pressiona o presidente que pauta isso. Na verdade, quem está pautando isso é o encarcerado. É um país em que a Suprema Corte tem seus julgamentos priorizados, pautados por quem está preso. De fato, não é aquela premência, aquela questão do jurídico, aquele princípio jurídico de que quando se trata de liberdade tem prioridade. Não, a prioridade deixou de ser isso. A prioridade é o Lula. Tudo que interessa, qualquer demanda que interessa ao ex-presidente, o Supremo Tribunal Federal se apressa em colocar na frente de todas as outras, e num espetáculo deprimente, né? Essa coisa dos ministros estarem votando para agradar o auditório, a plateia, né? Fica parecendo uma coisa que, enfim, já tratamos disso aqui, eu só me lembro mesmo vendo sessões do Supremo, daqueles programas de reality show, não os assisto, mas sei como funcionam, em que fica lá a turma querendo agradar o telespectador para obter o apoio dele. Um horror. A justiça brasileira passa um triste momento. Vamos fazer uma pausa e já a gente continua, porque esse assunto ainda vai render, hein? Até já.